que nos dá diferenciação no mercado. Tu apresentou pra gente recentemente um framework, o 4T2R, e eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente como ele funciona. Então, primeira coisa interessante a gente pensar no conceito de framework. Por que framework é importante, Camila? Olha só, cara, às vezes você precisa ter uma forma de organizar os seus pensamentos para conseguir sair do outro lado mais fácil, certo? Então, poxa, não é legal você deixar a cabeça solta o tempo todo para você ficar viajando. Às vezes você chega em lugares incríveis, mas com muita frequência você chega em lugar nenhum. Então você ter um framework, você ter uma estrutura de pensamento é algo relevante, sabe? No planejamento estratégico, as empresas, por exemplo, utilizam análise FOFA, ou SWOT, né? Você tem SWOT, você tem Balance Scorecard, você tem as KPIs, tem um monte de metodologias, né, e frameworks que ajudam aí a você pensar mais fácil. E além de pensar mais fácil, cara, os frameworks também te ajudam eventualmente a fazer comunicação mais fácil. Cara, como é que eu comunico para os outros uma coisa de uma forma mais inteligível? Vamos pensar o 4T2R mais ou menos nessa linha, tá? Ele é um framework que te ajuda a pensar sobre como construir diferenciação e também sobre como que você comunica essa construção de diferenciação para as outras pessoas, ok? Vamos lá. Camila, você quer ser muito boa em alguma coisa, qualquer coisa que seja. Cara, a primeira coisa que você precisa tentar acertar na minha perspectiva, quando você tenta construir diferenciação, é tentar descobrir o máximo possível sobre as técnicas relacionadas àquela função. Então, por exemplo, você é atriz, Camila, por exemplo, você, além de trabalhar com comunicação, ajudar na construção da marca, nas redes sociais, cara, você é atriz. E como atriz, você sabe, por exemplo, que existe um bocado de técnicas de posicionamento, certo? Tem um bocado de coisas que você não vai simplesmente chegar no palco e executar lá, ensinar. Você tem, quando você vai cantar, poxa, você tem técnicas para poder selecionar, sensibilizar as pessoas. Existe um bocado disso, certo? Então, para qualquer coisa que você queira se diferenciar, a primeira coisa que você deveria fazer é tentar aprender um pouquinho mais sobre aquelas técnicas, as técnicas associadas. Concorda comigo? Faz sentido até aqui? 100%. Inclusive, muitas pessoas que eu conheço que vão pro teatro acham que tu chega lá com talento. E, na verdade, tu não chega com talento, porque tu não chega ao talento sem passar pela técnica, sem entender a técnica. Mas ok, segue aí. E esse, aliás, é um outro ponto interessante, né, que você descreve. Muita gente acha que pode passar a executar uma função simplesmente porque tem vontade de fazer, né? Isso. E isso, cara, não é assim. Definitivamente não é assim que funciona. A Nasci gente com nem talento. sempre tá pela disponibilidade. A gente precisa aprender um pouquinho mais sobre como as coisas funcionam para poder tentar fazer a coisa do jeito certo. Faz sentido até aqui? Total. Beleza. A segunda coisa que você precisa poxa, não adianta conhecer a técnica se você não treinar, correto? Cara, olha só, tocar violão. Tocar violão tem uma técnica, certo? Agora, poxa, não adianta pouco conhecer a técnica para tocar violão se eu não treinar essa técnica. Os meus dedos, eu preciso internalizar, colocar na ponta dos dedos, no caso do violão, eu preciso colocar na ponta dos dedos essa técnica que eu conheço em teoria, mas eu preciso transformá-la em prática na minha vida. E esse é um ponto importante, tá, Camila? A técnica certa combinada com o treino. Você gosta de música, certo? Sim. Você conhece seguramente Guns N' Roses. Sim. Você já viu que o Slash, por exemplo, que é o guitarrista do Guns N' Roses, ele tem aquela mania de tocar com a guitarra quase de pé. Uhum. Você sabe por que ele toca com a guitarra de pé? Não. Porque faltou para ele, no início da carreira dele, a disciplina de aprender a técnica sobre como fazer determinados acordes. Então, ele só consegue botar os dedos nas posições certas se ele colocar a mão desse jeito. Agora, se você for pegar, por exemplo, um estudante de violão clássico, você vai perceber que ele toca sempre com a posição certinha, certo? Por quê? Porque ele se interessou com a técnica. Então, técnica mais treino é fundamental para você tentar construir alguma coisa, qualquer coisa. Técnica mais treino. Você não vai me ensinar, por exemplo, técnicas de teatro e eu vou aprender sobre teatro simplesmente por conhecer as técnicas. Eu tenho que treinar elas, correto? Correto. Então, é a mesma coisa. Terceiro componente, terceiro T. Cara, eu preciso de tempo. Técnica, treino e tempo, sabe? Tipo, eu não vou, por exemplo, cara, eu não vou chegar na academia hoje, né, e vou começar a fazer treino de força e vou sair de lá grandão, certo? Então, olha só, para eu ficar grandão, para eu ficar Elemar gigante, né, Elemar guindaste, cara, eu preciso combinar técnica de treino, mais tempo. Né? Com técnica, treino e tempo, eventualmente eu chego em algum lugar. Caso contrário, não. Faz sentido? Faz.
Cara, se eu tiver técnica, mais treino, mais tempo, eventualmente eu chego no que a gente chama de talento. Talento é resultado de técnica, treino e tempo, Perfeito. certo? Agora, é claro que tem pessoas que têm o tal do talento inato, sabe? Nossa, o cara nasceu sabendo fazer. Tem isso? Tem, mas é exceção. Na maior parte dos casos, é técnica, mais treino, mais tempo. Aliás, eu arrisco dizer o seguinte, tá? Para muita gente, o talento inato atrapalha. Sabe? Aquele que você nasceu atrapalha. Quer ver um exemplo? Cara, Ronaldinho Gaúcho, jogador de futebol. Ninguém contesta que aquele cara tem talento inato. Nasceu com ele. O cara sabe jogar bola desde que nasceu, certo? Com Pois é, certeza, mas absurdo. só que ele ganhou a bola de ouro 2 vezes. Agora vamos para o outro lado. Cristiano Ronaldo. Cara, se você olhar Cristiano Ronaldo jogando, você vai perceber que ele vai cobrar uma falta, ele conta 1, 2 para trás, 1, 2 para o lado. É técnica pura, com muito treino durante muito tempo. E ali você tem talento. Quantas bolas de ouro ganhou Cristiano Ronaldo? Muitas. Bem mais do que Ronaldinho Gaúcho. E olha que eu posso dizer que, por natureza, cara, o Ronaldinho Gaúcho é sem dúvidas melhor do que o Cristiano Ronaldo. Agora, em termos de tempo, cara. Então, olha só. Técnica, mais treino, mais tempo te dá talento. Agora, só talento vai ser suficiente para você se diferenciar? Nem sempre. Tá? Vamos lá. Além da sorte, que todo mundo precisa, porque cá entre nós, né? Você encontra de músico de barzinho que é talentoso, mas que não faz sucesso, cara, não tá no gibi. Agora, poxa, então você precisa de um pouquinho de sorte. Também, mas eu vou colocar outros dois pontos importantes, tá? Você precisa também de repertório. Repertório. Muito Cara, importante. pega por exemplo, você é atriz, certo? Cara, você canta também. Agora, cá entre nós, se te chamar para cantar e você não conhecer as músicas, Não adianta de mesmo nada saber cantar. todo o teu talento vai para o chão, certo? Então, repertório faz diferença. Eu sempre falo que, cara, o teu repertório determina o tipo de problema que você consegue resolver e também o tipo de problema que você consegue perceber. Então, você precisa de repertório para poder, eventualmente, fazer coisas com diferenciação. E o último elemento, repara, são 4 T's e 2 R's, tá? A gente já fez 4 T's e um R. Vamos para o último R. Você precisa de referência. Cara, referências são importantes para você ter um norte de para onde você está indo. Outra coisa importante, tá? As pessoas só são influenciadas por aquilo que já influencia elas. Então, de certa forma, as pessoas já têm uma ideia pré-concebida de como que é ser uma boa atriz, como que é ser uma boa cantora, como que é ser um bom jogador de futebol, por exemplo. Então, como que as pessoas vão te reconhecer como sendo aquilo? A partir das referências que elas têm. E uma das formas de você conseguir se destacar, então, é ser ajustado ou alinhado com essas referências. Dessa forma, de forma consolidada, cara, técnica, mais treino, mais tempo, te desenvolve talento. Soma isso, repertório e referências, cara, aí você constrói diferenciação. 4 T's, 2 R's. E isso funciona muito se for pensar para negócios, né? Para qualquer Porque, coisa. exatamente, porque nem a gente estava usando aqui o exemplo de atuação, de canto, de futebol, para qualquer tipo de negócio, né? Não precisa ser artístico. A gente está no mercado competitivo, independente de qual área tu tá, então se diferenciar hoje, né? A gente vive na economia da atenção, então assim, a gente precisa se diferenciar. Só que as pessoas, às vezes, eu acredito que no mercado de trabalho focam muito na técnica. Muito na técnica, na teoria. As pessoas entram, às vezes, no mercado sem muito tempo, já querem saber tudo. Então, assim, para chegar na diferenciação, não é da noite pro dia, né? Tem de tudo um pouco, tá, Camila? Tem gente que ignora a técnica e pensa que é só questão de treino e tempo. E aí você constrói gente muito boa. Cara, pega de novo o Slash. Tá? Por exemplo, cara, o Slash carece de técnica, certo? Bom, da técnica clássica, porque ele acabou de tanto treino em tanto tempo, ele acabou de desenvolver uma técnica própria. Cara, ele toca guitarra daquele jeito. E sabe, quem sou eu na fila do pão para dizer que o Slash não tá fazendo música boa? Ele tá fazendo música boa, mas a técnica dele, sob perspectiva de músico, não tá tão apurada, certo? Os acordes dele talvez não saiam tão limpos quanto um cara que tá lá tocando, né, para uma base. Então, assim, você precisa de... se você não tiver técnica, mas tiver treino, tiver tempo, você até acaba desenvolvendo uma técnica. A questão é o quanto que eventualmente essa técnica vai te limitar. A gente ouve, né, assim, pegando música de novo como referência, cara, tocar piano.
Você pode começar a tocar piano sozinho? Pode, só que você pode adquirir alguns vícios que vão te impedir de avançar em algum momento na tua carreira, porque você está viciado a tocar de um jeito que é o jeito incorreto. E aí você tem que desaprender, sabe? E desaprender é difícil. Então, cara, o bom é você se concentrar em ter a técnica certa, treinar essa técnica e principalmente dedicar tempo suficiente. Se você tiver técnica certa, mais o treino adequado, mais tempo suficiente, invariavelmente, em algum momento, você vai atingir o talento. E quando a gente fala em repertório, como que alguém consegue intencionalmente construir um repertório rico? Porque eu acho que a questão do que é bom ou não é diferente para cada pessoa. Mas como que eu busco esse repertório independente do pro que eu esteja buscando? Eu acho que o primeiro ponto é buscar um repertório. Uhum. Sabe, Camila? Mas daí Acho que a referência ela não vem antes do repertório? ela vem junto, né? Porque eventualmente você pode dizer, poxa, houve um momento da minha vida em que eu só ouvia rock, certo? Uhum. E aí eu sabia tudo e mais um pouco sobre bandas de rock, sabe? Daí teve um outro momento da minha vida que por razões ímpares lá a gente não vai comentar, eu passei a ouvir samba, né? E cara, eu passei a ouvir samba e aí eu comecei a buscar mais sobre samba. Então, de novo, a busca pela, embora eu fale sobre técnica, treino, tempo, gera talento, referências, repertório e referências geram diferenciação. Você não tem que necessariamente domina toda a técnica para daí você dedicar algum treino, para daí você buscar investir algum tempo, para daí você construir um repertório, para daí você eventualmente buscar referências. Essas coisas acontecem meio que juntas, sabe? Então você precisa, não é sobre se referências vêm antes de repertório vem antes de referência. O ponto é, você precisa de repertório e referências. Você precisa de técnica, de treino e de tempo para ter talento. Você precisa ter talento, referências e repertório para se diferenciar. Por quê? Pode falar. Um ponto importante, tá? Não dá para você se diferenciar sendo igual a todo mundo. Boa. Boa Não dá. observação. Mas Não eu dá. acho aqui que quando eu olho o todo desse framework, eu acho que a referência ela é ponto-chave, assim. Porque a construção de repertório intencional, eu acho que ela é difícil. Para mim, é uma limitação. Se eu não tenho as referências certas de onde buscar, eu não consigo expandir esse repertório porque eu tô atirando para qualquer lado, sabe? Eu acho que Sim. a referência ela é importante, né? A referência vai ser importante para te apontar qual é a técnica que você tem que aprender. A referência vai ser importante para dizer de que forma você deve treinar. A referência vai ser importante para saber quanto tempo você vai precisar dedicar. A referência vai ser importante para te indicar que repertório você precisa eventualmente desenvolver e como desenvolver. O ponto todo, né, Camila, é que nós não estamos falando apenas sobre criar cópias, né? Então não é sobre você escolher uma pessoa, ou duas, ou três e começar a modelar essa pessoa. Porque a melhor coisa que você pode ser nesse mundo é a melhor versão de você mesmo, né? Então, cara, você precisa ter uma diversidade de referências para você ter um repertório também amplo, mas tudo isso de uma forma que possa ser acomodada com técnica, com treino, no tempo. Tem muita gente que fica ampliando o repertório, buscando referência, mas não dedica tempo para poder desenvolver técnica, para poder aprender técnica e principalmente para poder treinar. E cara, se você não treinar, uma outra frase que eu digo com frequência, tá, Camila? Sob pressão, o teu desempenho é reduzido ao teu nível de treino. Simples assim, sob pressão, o teu desempenho é reduzido ao teu nível de treino. Quantas vezes você já viu, por exemplo, nos esportes, atletas amarelarem na hora da decisão? Busca o histórico dessas pessoas e você vai perceber que elas treinaram um pouco. Tá? Treinaram um pouco, elas confiaram demais no talento inato. Cara, quantos artistas você já percebeu que, poxa, nos ensaios rasos, né, brilham, mas quando tem público, congelam, esquecem fala, tem apagão. Cara, o que aconteceu ali? O que aconteceu foi pouco ensaio. Sabe? O que aconteceu? Claro, tem situações de exceção, tem outras coisas, mas geralmente, cara, por que artista gringo, por exemplo, isso eu vi um tempo atrás o povo falando sobre Megadeth, né? O Kiko, que é um brasileiro que tocou guitarra no Megadeth, perguntaram para ele, cara, o que mais te surpreendeu lá? O que mais me surpreendeu é o seguinte, cara, todo o treino, todo o show é coreografado. Todo show é exaustivamente ensaiado, é coreografado e exaustivamente ensaiado.
Por quê? Porque se eu tiver uma banda que está com uma coreografia muito bem definida e muito bem ensaiada, eu não dependo de o guitarrista tá num dia bom, o vocalista tá num dia bom. Cara, eles vão entregar um show bom dentro do padrão. Por quê? Porque, bicho, eu treinei tanto para fazer isso bem que não tem a menor chance de eventualmente eu não fazer isso tão bem. Eu posso estar com a cabeça na conta da água que eu tenho que pagar amanhã, mas ainda assim você vai estar desempenhando bem. Então, quando você está sob pressão, o teu desempenho é reduzido ao teu nível de treinamento. Quanto você treinou? Esse vai ser o teu nível de desempenho na prática quando você estiver sob pressão. Bem interessante. Isso pra mim já cria um framework na minha cabeça também, sabe? Pra gente já conseguir enxergar isso visualmente. Vamos fazer esse framework aí, eu achei interessante. Claro que sim, e esse é um ponto importante, tá? Porque eventualmente o que o framework passa a ser. Por que eu acho que dou tanto valor pro framework? Porque ele não traz para você necessariamente algo que você não sabia. Né? Você, como profissional, você sabe muito bem, né? Você que se apresenta sabe muito bem que, poxa, a quantidade de ensaio determina como vai ser meu desempenho, mesmo num dia que eu não esteja muito bem. Você já sabia disso. Sim. Talvez o que você não tinha era essa forma, né, para poder explicar isso para as pessoas. Então, o framework serve para duas coisas. Uma, para você poder comunicar melhor isso e para você também pensar, poxa, como é que eu preparo esse grupo novo que está chegando aqui agora para conseguir performar bem, mesmo sob pressão? Com treino. Com treino. Quando eu estiver sob pressão, o meu nível de desempenho vai ser aquele que tá associado ao meu nível de treino. Bem interessante. E quando a gente chega, a gente atinge a diferenciação, a gente entra para outra fase também. Tu falou dos cantores de barzinho, eu fiquei com isso na cabeça. Tem o quesito sorte, ok. Né? A gente sabe que tem contextos aí diferentes para cada realidade. Mas eu acho que a gente já entra num outro lugar, que é o de comunicar a tua diferenciação também. Sim. É a maneira que tu apresenta ela pro mundo. Não adianta tu subir no palco e tu arrasar e o barzinho do lado não sabe quem é que tá tocando e nunca vão te contratar e nunca vão te chegar até o teu talento, a tua diferenciação. Então eu acho que quando a gente termina esse framework, começa outro, sabe? Onde a gente precisa comunicar a nossa diferenciação. Eu vejo que na verdade, no Brasil, a gente tem uma certa aversão à ideia de vender, né? Uhum. Você acredita que, poxa, eu tenho o mérito, eu faço isso muito bem, logo deveria ser reconhecido por isso. Não é tão simples, não é tão simples. Né? A gente sempre está fazendo uma venda, sempre está acontecendo uma venda, tá? Ou eu estou vendendo para você a ideia de que eu estou certo, ou você está vendendo para mim a ideia de que eu não estou. Uhum. Certo? Alguém está vendendo para alguém o tempo inteiro. O problema todo, sabe, Camila, é que a gente, de certa forma, ignora a necessidade de vender. Você pensa, cara, eu faço muito bem meu trabalho, eu não preciso vender isso para as pessoas. Precisa sim. Cara, a construção dos teus resultados depende da tua habilidade para vender. Agora, poxa, mas eu não tenho talento para venda. Ah, tem uma forma para te ensinar. Aprende técnica, dedica treino, e principalmente investe algum tempo que você vai desenvolver um talento. Ah, mas Lemar, quando eu vou vender, eu vendo sempre do mesmo jeitinho, porque eu aprendi aquela técnica que, poxa, mas eu acho que ela já está meio batida. Ah, muito bom. Então vou te dar mais um ponto. Para você se transformar num vendedor realmente diferenciado, você vai buscar um bom repertório de vendas e, quem sabe, tenta observar algumas boas referências. Gente que já está vendendo bem. Certo? Certo. E é simples assim. Então, o grande ponto eu preciso primeiro assumir que eu tenho que vender. Mas, de novo erro, né? As pessoas pensam que vender significa: olá, Camila, eu tenho aqui este celular, você quer? Né? Você quer? Isso é vender? Não. Tem técnica de venda. Então deixa eu aprender técnica de venda. Agora, nossa, aprendi a técnica. Olá, Camila. Isso eu aprendi sobre spin selling. Então, aqui é um framework interessante, aliás, tá? Vamos lá. Camila, deixa eu entender a situação. Você está feliz com o seu aparelho celular atual? Daí, poxa, isso eventualmente te leva a algum tipo de problemática? Blá, blá, blá. Enfim. Aí você pergunta assim, cara, beleza, você aprendeu a técnica, mas você está executando mal pra caramba ela. Ah, mas como é que você executa certo? Treina, caramba! Treina! Para não. Só um pouquinho aqui. Vou olhar nas minhas anotações para lembrar o que mesmo é o N no spin. Não pode, tem que treinar, cara. Treinou, beleza. Agora então, com bastante treino,
Quanto é que é o bastante treino? Como é que vem o bastante treino? No tempo. Você não vai aprender hoje e, nossa, fiz um treino hoje, agora estou pronto. Não, eu treino no tempo, certo? De novo, 4T2S. Eu adorei que o Elemar Sincero ele baixou agora. Ah, não, é que o Elemar é sempre sincero, né? Mas às vezes é um pouco mais sincero. Mas a gente gosta dessa versão do Elemar Sincero, tá? A gente finge que não, mas a gente gosta. Pois é. Mas Vou muito deixar obrigada aparecer por mais então. compartilhar com a gente esse framework, assim como tem vários outros, né? Tu trabalha muito fortemente com os frameworks, que eram coisas que eu não conhecia antes de te conhecer, tá? Então, para mim é muito importante, que é um baita de um aprendizado. São essas fórmulas que facilitam para a gente tanto entender quanto explicar certos conceitos que pareciam complexos de se explicar. Né? E onde que a gente encontra mais frameworks teus? Falando comigo. Né? Nos meus canais, você vai me encontrar, vai me acompanhar no Instagram. Todos os dias no Instagram tu vai respondendo pergunta. Né? Tem pouca gente fazendo pergunta ainda, então todo dia eu estou respondendo pergunta. Mas aqui é um ponto importante, tá? Por que eu estou respondendo a pergunta? Porque nessas perguntas que vem também uma série de insights novos. Eu aprendo muito, a gente troca muito. Tem os canais da Exímia, tem o YouTube, tem eventualmente o YouTube da Exímia, o YouTube do Elemar, tem Twitter, onde a gente conversa também um pouquinho mais, tem LinkedIn, onde a gente escreve artigo. Então eu estou falando sobre frameworks o tempo inteiro. E para quem quer frameworks mais direcionados, é sempre bom lembrar, tem meus clubes de estudo, onde eu falo sobre algoritmos, frameworks para pensar código, framework para poder pensar eventualmente padrões de projeto, enfim, coisas mais técnicas. Tem um clube de estudo, no clube de estudos mesmo tem, onde a gente fala sobre soft skills, então, cara, por exemplo, o 4T2S foi tema de grupo de estudos dessa semana. E tem, fatalmente, também as mentorias. Então, aí nas mentorias, sim, aí você está no edge do edge do edge, são os frameworks em nível ainda experimental do Elemar, mas coisas que funcionaram, tá? Esse é um ponto importante. Eu tento não... Cara, a quantidade de... Todo mundo fala, nossa, Elemar, eu queria que você me ajudasse a ler. Eu queria tanto ler como você. Você parece que lê tanto, você tem tantas referências. Qual é o teu segredo para ler? Eu tenho um framework, quer aprender? Framework de como ler bastante? Seguinte, ó, ganhei esse livro aqui de um amigo. Aliás, ó, livro bom, tal. Ganhei esse livro de um amigo. O Jeito Certo de Errar. Adorei, tá? Até porque, enfim, eu não comecei a ler ainda, mas ó, vou te ensinar um framework para você conseguir ler. Você pega o livro, você senta, você abre, chega lá na primeira página e começa a ler. Até terminar o livro. Incrível, né? Como que você lê tanto? Então, acabei de mostrar o meu segredo. Pode fazer a mesma coisa que eu. Mas aí também é uma boa busca de repertório, né? Leitura. Cara, assim, ó, sabe que o meu ponto, Camila, quando eu era pequeno, né, eu sempre pensava, cara, como é que eu vou aprender mais sobre as coisas, né? Gente, assim, nem sempre é fácil você encontrar gente capaz de falar sobre os temas que você tem interesse. Certo? Errado. Cara, se você for em qualquer boa livraria, você vai encontrar um monte de gente muito boa falando sobre aquilo que você eventualmente quer saber sobre. Eu gosto de conversar, agora falando sério, tá? Eu gosto de conversar com o livro. O que é conversar com o livro? Cara, quando eu começo a ler, uma das primeiras coisas que eu faço é pensar, deixa eu ver que pergunta eu quero fazer para esse cara. Sabe? E eu vou formulando perguntas, sabe? E eu vou tentando colocar o autor contra a parede. Tipo, além de fazer pergunta, eu faço a pergunta e eu já penso também na resposta. Cara, eu acho que esse cara vai me responder alguma coisa nessa linha. É frustrante para mim quando eu percebo que o autor dá exatamente a resposta que eu achava que ele ia dar, certo? Mas é enriquecedor quando a resposta se afasta e muito daquela que eu achava que seria a resposta certa, entende? Então, poxa, cara, como é bacana você encontrar gente que pensa diferente. Mas, para você ser surpreendido com respostas diferentes, você precisa exercitar o hábito de fazer perguntas. A gente precisa perguntar para os livros. Então, vou ler esse livro. Cara, que perguntas eu quero fazer para esse cara? E, não vou deixar ele ir embora até ele responder essas perguntas. Né? Esse é o ponto. Então, o que significa? Cara, eu vou ler esse livro de novo, porque ele deve ter respondido, mas eu não entendi. Esse é o exercício. E se ele não responder, cara, aí eu vou dizer, cara, esse cara é um enormíssimo do mal educado, mas eu não desisto dele. Eu vou achar outro livro dele, porque lá ele deve dar resposta. Ele não me escapa. Ele não me escapa. Eu não admito ficar sem resposta para uma pergunta que eu demorei tanto tempo para formatar. Mas hoje as pessoas buscam muito respostas na internet. Né? Assim, muito texto, até diria raso,
superficial, né, na internet, as pessoas estão parando um pouco de ler, mas tu ainda prefere a leitura tradicional. Ah, cara, eu acho o seguinte, eu acho que, poxa, eu percebo rapidinho quem lê e quem não lê, tá? Uhum, Cara, porque, pô, assim, você percebe papo vazio, sabe? uhum. Cara, o cérebro é um músculo, você precisa treinar ele, sabe? Você precisa treinar ele, você precisa exercitar algumas coisas. Cara, se você não vai ler, tá bom, vê um livro, vê um vídeo, sabe? Assiste uma palestra, ingressa numa boa conversa. Outra dica, escreve, sabe? É poderoso. Escreve, cara, assim, ó. Você eu sempre fico surpreso com o nível de incapacidade que eu tenho com temas que eu achava que eu era absolutamente capaz. Cara, quando eu vou tentar escrever ou explicar alguma coisa que eu tenho certeza que eu sei, ali eu percebo que eu não sei nada. Sabe? Então, escreve. Adquire o hábito de eventualmente de te desenvolver como pessoa, ser uma pessoa mais interessante, sabe? Não é para o mundo, não é para os outros, é para você mesmo, sabe? Assim, eu vou te dar um exemplo, tá, Camila, que eu acho que é importante. Eu estava vendo sobre isso outro dia. O que é a afinidade? O que é a amizade, né? A amizade ela nasce pela afinidade ou pela busca de alguma coisa, certo? E aí você tem Aristóteles já fala que você tem várias razões para amizade. Você pode ter amizade. O que podem ser interesses comuns? Cara, nosso interesse comum pode ser dinheiro. E aí tem problema. Quando alguém perde, a amizade termina, né? Poxa, nosso interesse comum pode ser sexo. E aí quando o sexo acontece, eventualmente você perde interesse e também vai embora. A única amizade que perdura no tempo é aquela que acontece porque você está buscando virtude. Você está buscando. E o que é virtude? Virtude é alguma coisa que vai te levar para o crescimento. Cara, a amizade boa é aquela que existe pelo interesse comum de ser maior. Né? E esse é um ponto interessante, sabe? Porque quando você não tem esse interesse comum em ser maior, você acaba manifestando uma outra coisa que não é tão legal, que é a inveja. As pessoas assumem que a inveja geralmente cara, a inveja é o meu desejo de que você não tenha alguma coisa. Eu acho que não é bem isso, tá? Eu acho que a inveja ela é a minha tristeza por você ter alguma coisa, né? E nós, seres humanos, a gente tenta combater a tristeza, sabe? Então, se eu tô triste que você tem alguma coisa, como é que eu combato essa tristeza? Uma das formas que eu tenho de combater essa tristeza é tentando te convencer a não ter essa coisa, Faz certo? sentido. Então, e aí você explica, por exemplo, por que tem tantos casais, por exemplo, onde um resolve fazer dieta e o outro vai lá e entrega uma pizza. Tipo, nossa, porque, cara, é uma certa. A inveja é um tipo de tristeza. Eu tô triste por você eventualmente estar fazendo alguma coisa que não tá me deixando outra opção senão te demover dessa ideia ou eventualmente fazer com que eu abrace ela. Ou, quem sabe, me afastar de você, sabe? Porque, em última instância, essa tristeza, quando intensificada, implica em dizer que eu não posso mais ficar contigo, porque eu não suporto a tristeza de te perceber fazendo algo que eu não quero fazer, sabe? De não perceber em mim algo que eventualmente você, de forma teimosa, faz eu perceber em você. Então, essa busca por combater essa tristeza é importante. Agora, essa busca por combater essa tristeza só vai eventualmente fazer sentido quando você está buscando algo maior. Né? Quando eventualmente nosso interesse comum, o que nos une, é o desejo por crescer juntos, aí a nossa amizade persiste. Agora, para a gente poder crescer juntos, a gente precisa crescer. E não tem como crescer sem ter base, sem ter conteúdo, sem ter repertório. Então tem que ler, tem que estudar, tem que conversar. Honestamente, eu tenho preguiça de amizades que não sejam assim. Uhum. Uma visão bem diferente de amizade, que eu nunca tinha escutado. Eu achei bonito, inclusive. Quase poética, tá? Mas eu vou dizer que. Eu adoraria dizer que ela é minha, tá? Mas é do Aristóteles, já é velha pra caramba essa Mas definição de amizade. é bonita essa visão e faz muito sentido, porque quando tu não tem objetivos em comum, tu acaba não crescendo com a pessoa, né? Tu Exatamente. acaba não caminhando junto, tu vai caminhar em caminhos Caminhar junto. diferentes, né? Agora, a única coisa que vai nos fazer caminhar junto até o final da vida é o desejo de ser melhor. É. Mas quando a A gente un... fala em repertório, até uma coisa que eu acho que é importante, não precisa ser, eu acho que é importante, mas não precisa ser só a leitura técnica. Não precisa ser só a leitura ou até eu vou assistir uma palestra, um documentário, não precisa ser só isso. Eu acho que o repertório ele vai muito além, né? Então, por que eu não vou ler ficção também? Por que eu não vou
Eu acho que tu expandir o teu caldeirão cultural, ele também é importante para tu ter repertório. Não precisa ser tão técnico. O repertório tem tanto mais valor quanto menos descartável ele for, né? Então, cara, tem muita coisa que é repertório, mas é repertório descartável. Eu sempre falo, por exemplo, na minha profissão, Camilo, eu tô há mais de 30 anos escrevendo código, tá? Mas esses mais de 30 anos, mais de, cara, 27, 28 anos é de tecnologia que hoje não tem mais aplicação, entende? Então é repertório descartável, né? O bom repertório é aquele repertório que perdura, que persiste, né? Então, poxa, o ponto todo é que você conseguir enxergar esses bons repertórios, né? Obviamente, né, Camila, também, o bom repertório não é fácil de adquirir, né? O bom repertório não é fácil de adquirir. Nem sempre, por exemplo, ó, cara, tem alguns autores que. E aí eu vou sair dos autores de filosofia e tudo mais, que esses são realmente mais complexos. Mas, por exemplo, eu falo, cara, tem um cara chamado Rancharan de administração. Cara, os livros do cara são muito chatos. Mas são muito chatos. Mas são muito chatos, sabe? Mas em compensação, é, os insights que ele traz são de um valor gigantesco. Então, Rancharan, eu vou tolerar a tua chatice, porque do teu lado eu cresço, entende? E esse ponto é um ponto interessante, viu, Camila? Assim, o que nos dá, de certa forma, a sensação de facilidade? A sensação de facilidade vem da familiaridade. Uma coisa é mais fácil quando é mais familiar, entende? Agora, se você só faz aquilo que é fácil, então você só faz aquilo que para você é familiar. E se é familiar é conhecido. E se é conhecido você não cresce. Então, você precisa buscar o difícil. Porque o difícil o que é a dificuldade se não você se deparar com algo com o qual você não é familiarizado, sabe? E agora, você se deparar com algo que não te é familiarizado é uma oportunidade de expansão de mundo gigantesca, sabe? Então, cara, você tem que a pessoa que quer crescer precisa desenvolver uma certa fixação no difícil, sabe? Porque é tudo aquilo que me é fácil, me é familiar e que familiar não me faz crescer. É no desconforto que eu cresço, sabe? É no desconforto da falta de familiaridade que acontece o meu crescimento, né? E assim, e quando você cresce, é no desconforto de estar sufocado e apertado que você sai para buscar uma jornada para um espaço maior, né? Então, você tem que ter, quem quer crescer precisa desenvolver de alguma forma uma afeição pela dificuldade, né? O difícil é assim, a busca a busca assim, a busca totalmente você buscar de maneira consistente pelo fácil te condena a ser um invejoso. Nossa, faz muito sentido. A busca, a busca, a busca demasiada pela facilidade nos direciona à tristeza da inveja. Porque a outra pessoa vai estar expandindo e buscando coisas diferentes que tu não vai estar chegando nem perto. E você vai lamentar profundamente pela capacidade do outro de fazer aquilo que você não projetou e aceitou para você. De sair do conforto. Exatamente. Então a busca deliberada pelo fácil te leva à inveja e também à insignificância, porque insignificância é a falta de significado, né? Então você passa a ser insignificante porque você não significa nada, além daquilo que todo mundo já sabe. E aí você não se diferencia, porque, de novo, é difícil ser diferenciado fazendo igual a todo mundo, né? Fazer igual é fácil. Fazer igual é fácil, né? Mas fazer igual eventualmente faz ser mais um, Então, descartável. resultados iguais. Assim, dizem que a insanidade é você buscar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Né? Faz nem Mas sentido. esse é o ponto. Perfeito. Mais uma conversa. Conversar contigo é geralmente uma expansão enorme de repertório, sabia? Nada, fia. Nada, 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 A gente nada, nada. consegue muito repertório. Tu, pra mim, hoje é referência. E dali eu tiro, extraio o repertório.
Mas esse é um ponto interessante também, sabe, Camila? Ninguém é bom em tudo, Claro, com né? certeza. Ninguém é bom em tudo. E esse é o ponto, mais uma vez, interessante da própria amizade, né? É a possibilidade de você encontrar alguém que vai complementar a diferença que você não consegue ser, É uma né? troca. Ex- É uma soma, é uma soma. Porque é como fogo, sabe? Sabedoria é mais ou menos como fogo, cara. Eu tenho até uma alegoria que fala sobre isso. Poxa, você, né, tá numa sala escura e você tá com uma tochazinha pequenininha. E tem mais um bocado de gente com tochas enormes, mas todas elas apagadas. Cara, você constrói a luz, na verdade, compartilhando o fogo, compartilhando a chama. Né? Você compartilha a chama da tua tocha para a tocha do outro. E a coisa mais interessante é, você não perde o teu fogo acendendo a tocha do amiguinho. Né? Esse é o grande desafio, encontrar pessoas dispostas a acender a tocha. Né? Que a gente seja chama, porque junto a gente faz muito mais luz. Caramba, que filosófico, né? Bonito isso. É bonito, é Nossa, de bonito. onde saiu isso? Ah, eu adoraria dizer que a ideia é minha, mas provavelmente não é. Provavelmente veio de alguma referência que tu tem, em algum lugar que tu leu. Não tem, mas não tenha dúvidas disso. Eu não sou eu não sou inteligente Eu para acho que tanto. talvez seja assim, mas tudo bem. Vamos Isso, tentar. definitivamente não sou, não. Inclusive, onde tu fala sobre essas abstrações e essas reflexões, insights, é muito no teu blog, né? Tu tá escrevendo com Também. frequência lá? Assim, vez ou outra, eu tenho impulsos, né? Uhum. De muita escrita e do nada eu entro num Eu hiato. percebi, eu percebi. Mas eu sou desses, né? Eu sou desses. É que, na verdade, como eu já disse várias vezes, né? De todos os recursos escassos, né? O único que é escasso de verdade é o tempo, né? E, cara, ai Deus, como eu adoraria eu ter tempo para fazer tudo o que eu quero. Por outro lado, que bom que eu não tenho, porque dessa forma eu escolho, né? Perfeito. Nossa, tu tá cheio de frases de impacto hoje. Ah, hoje eu tô Hoje desses. tá demais. Hoje eu tô desses. Demais não, porque tudo que é demais sobra, né? Ele não para. Maravilhosa a nossa conversa, Lemar, mais uma vez. E quem quiser entrar no papo, pode comentar aqui embaixo também, se está assistindo pelo YouTube. E para a próxima conversa a gente pode trazer, talvez, perguntas das pessoas que estão assistindo a gente. Sim. E, mais uma vez, né? Vai ser um prazer gigantesco ignorar todo mundo. Tu adora isso, né? É isso aí. Até Até mais, parece, né? então. Até a próxima, Até Lemar. Obrigada mais. pelo teu tempo, que é escasso, mais uma vez. O nosso é. Até mais. Até mais.